E aqui estamos palpites de quinta-feira, dia 15/5. Só que antes de começar, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Isso é importante para o YouTube te notificar sempre que tiver vídeo novo. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. E bora lá! Isso. Copa Libertadores. Nacional contra Internacional. O Nacional é o quarto e o Inter terceiro do grupo. Nos últimos 5 jogos, o Nacional venceu 4 e empatou 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3 e perdeu 2. Mais de 2 gols e meio na partida nos últimos 5. Nos últimos 5 jogos, o Inter venceu 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos, como visitante, empatou 2 e perdeu 3. Mais de 2 gols e meio na partida nos últimos 3. O último jogo entre essas duas equipes foi 3-3. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Palmeiras e Bolívar. O Palmeiras é o primeiro e o Bolívar quarto do grupo. Nos últimos 5 jogos, o Palmeiras venceu 4 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 5. Nos últimos 5 jogos, o Bolívar venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 3 e perdeu 2. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 10. O último jogo entre essas duas equipes foi 3-2 para o Palmeiras. Palpite, casa vence. Flamengo e LDU. O Flamengo é o terceiro e a LDU primeira do grupo. Nos últimos 5 jogos, o Flamengo venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, a LDU venceu 2 e empatou 3. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. O último jogo entre essas duas equipes foi 0-0. Palpite, casa vence. River Plate e Del Valle. O River é o primeiro e o Del Valle segundo do grupo. Nos últimos 5 jogos, o River venceu 4 e empatou 1. Jogando em casa foram 3 vitórias e 2 empates. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 7. Nos últimos 5 jogos, o Del Valle venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 7. O último jogo entre essas duas equipes foi 2-2. Palpite, casa vence. Copa Sul-Americana, Independiente contra Guarani. O Independiente é o segundo e o Guarani primeiro do grupo. Nos últimos 5 jogos, o Independiente venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 4 e empatou 1. Menos de 3 gols e meio na partida em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Guarani venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2 e empatou 3. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 6. O último jogo entre essas duas equipes foi 2-1 para o Guarani. Palpite, casa vence. Racing Montevidéu contra Corinthians. O Racing é o quarto e o Corinthians terceiro do grupo. Nos últimos 5 jogos, o Racing empatou 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, o Corinthians venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10 jogos. O último jogo entre essas duas equipes foi 1-0 para o Corinthians. Palpite, fora vence, empate e anula. Atlético Mineiro e Caracas. O Galo é o segundo e o Caracas terceiro do grupo. Nos últimos 5 jogos, o Mineiro venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3 e empatou 2. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10 jogos. Nos últimos 5 jogos, o Caracas venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 6. O último jogo entre essas duas equipes foi 1-1. Palpite, casa vence no ao vivo.
Cienciano contra Iquique. O Cienciano é o primeiro e o Iquique quarto do grupo. Nos últimos 5 jogos, o Cienciano venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Ambas marcam sim em 7 de 10 jogos. Nos últimos 5 jogos, o Iquique venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante, empatou 2 e perdeu 3. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 10. O último jogo entre essas duas equipes foi 2-2. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Campeonato Espanhol, Osasuna contra Atlético de Madrid. O Osasuna é o 11º e o Atlético 3º. Nos últimos 5 jogos, o Osasuna venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10 jogos. Nos últimos 5 jogos, o Atlético de Madrid venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Mais de 0.5 HT gols na partida em 8 de 10. O último jogo entre essas duas equipes foi 1-0 para o Atlético. Palpite. Palpite, mercado de cantos, mais de 7,5 escanteios. Raio Vallecano contra Betis. O Raio é o 8º e o Betis 6º. Nos últimos 5 jogos, o Raio venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Mais de 0.5 HT gols na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Betis venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 10. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado, com uma vitória do Raio e um empate, 2-0 e 1-1. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Espanhol contra Barcelona. O Espanhol é o 14º e o Barça 1º. Nos últimos 5 jogos, o Espanhol venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Barcelona venceu 2, empatou 3. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Mais de 2 gols e meio na partida nos últimos 5. O último jogo entre essas duas equipes foi 3-1 para o Barça. Palpite, fora vence. Getafe e Athletic Bilbao. O Getafe é o 13º e o Bilbao 4º. Nos últimos 5 jogos, o Getafe perdeu todos. Nos últimos 5 jogos em casa, perdeu 4 e venceu 1. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 4. Nos últimos 5 jogos, o Bilbao venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos como visitante, empatou 3 e perdeu 2. Menos de 3 gols e meio na partida em 8 de 10. O último jogo entre essas duas equipes foi 1-1. Palpite, fora vence, empate e anula. Ou dupla chance, fora vence, empate. Campeonato Brasileiro Série B, Ferroviária e Avaí. A Ferroviária é a 11ª e o Avaí 3º. Nos últimos 5 jogos, a Ferroviária venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 4 e empatou 1. Nos últimos 5 jogos, o Avaí venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 5. Palpite, casa vence, empate e anula. Ou dupla chance, casa vence, empate. Legal! Bem louco! Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Eu peço que você se inscreva e ative o sininho das notificações, porque dessa forma você não perde vídeos inéditos assim que eles forem lançados. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. No comentário fixado tem um vídeo como palpite dos jogos de hoje. Se você ainda não assistiu, eu peço que confira. E para ajudar o canal a crescer, não se esquece de deixar o seu like e compartilhar nas suas redes sociais. Eu sou o André e te aguardo para o próximo vídeo.